os dungeons nessa página. Uou, né? Maneira de ser feita, né? Tipo assim, Kamehameha, parece Goku, né? Fala família, tudo bem com vocês? Mais uma vez voltando aqui na nossa playlist de resolução de questões de química do primeiro de qualificação. Chegamos na questão 40. Questão 40 é uma questãozinha da prova como um todo que foi a que me surpreendeu, como eu falei com vocês no começo desse vídeo. É uma questão que é de praxe, é sobre estequiometria, todo ano sempre cai, só que dessa vez a questão, da forma que caiu, foi uma deve provavelmente deve ter deixado o aluno um pouco confuso de como fazer, porque esse tema em tese, limitante e excesso, é um tema que geralmente cai um pouco mais na discursiva, tá? Mas esse tema não vai deixar a gente, né, preocupado com algumas coisas, porque é um tema que, de fato, a primeira parte da questão, ela, para quem não sabia fazer essa questão, é mais chatinha, né? Porque tem que descobrir quem é o limitante para depois achar o valor do que ele precisa. Mas pegando essa ideia do que é limitante e do que é o excesso, a questão fica mais fácil. Olha só, diz o seguinte, ó. Recentemente, jornais anunciaram o caso de intoxicação por gás clórico durante a aula de natação em uma academia. Esse acidente, que provocou uma morte, foi causado pela mistura indevida de hipocloreto de sódio, um agente desinfetante, e de ácido clorídrico, um redutor de pH. Quando ele fala de redutor de pH, ele está falando que o pH vai diminuindo, beleza? Por ser um cara ácido, já que de fato ele vai ser. Essas moléculas reagiram conforme a equação química abaixo. E mais importante deixar claro é que essa equação química, antes de fazer a conta, já tem os coeficientes, tá vendo aqui? Estequiométricos. Isso mostra que a equação já está balanceada. Vamos verificar? Um sódio, um cloro, um oxigênio. Na verdade, não são um cloro, né? Seria um cloro com mais 2, 3. Um cloro com mais 2, 3. Agora sim. 2 hidrogênios e 2 hidrogênios. Então, tá batendo certinho o número de hidrogênios, cloro e oxigênios. Beleza? Aí ele continua. Para demonstrar essa reação, foram misturados 447 gramas de água sanitária, que seria o famoso hipocloreto de sódio, e 365 gramas de HCl, que é o ácido clorídrico da questão, tendo ocorrido o consumo completo do limitante. Isso aqui é importante. Deixou bem claro para você que o limitante foi consumido. Então, vamos lá. Caso especial de estequiometria. O que é o reagente limitante e excesso? Limitante é o que vai limitar a reação. Como assim, Rafael? É o cara que vai definir quando ela começa e quem ela vai formar, tá? E se o limitante acabar, ou seja, é o cara que vai ser consumido primeiro nessa minha reação, ele vai parar o processo reativo. Ou seja, se eu tenho um excesso, um limitante, e o limitante acabar, o excesso sozinho não vai conseguir reagir, porque o limitante com o excesso promove esse caminho da reação. E se o limitante é o cara mais importante para que a reação aconteça, ele vai dizer para você qual é o início, meio e fim. Continuando. Nessa demonstração, o volume de gás formado em litros na condição normal de temperatura e pressão é igual a, ou seja, ele quer saber nas condições de CNTP. Você, quando pegou a prova de química na tabela periódica, vai pegar lá no final e perceber uma coisa. Nessa prova ele tinha te informado a constante da CNTP, que para quem não sabe é um volume de 22,4 litros por mol. Esse valor eu deveria gravar? Não, porque é uma constante, tá, galera? Esse valor é informado no seu problema. Então, ele está falando o seguinte, ó, ele vai pegar dois reagentes. Um deles vai ser consumido por seu limitante e esse limitante vai ser o responsável por produzir o volume de gás cloro. A pergunta é, qual é esse volume? Interessante. Então eu sei que eu vou pegar um dos reagentes aqui, né, o NaClO ou HCl, para relacionar com o gás cloro. Mas eu não sei quem vai ser. E aí entra a primeira parte chata da questão, que é descobrir quem é o limitante e quem é o excesso. Porque depois que descobre quem é o limitante, lembra que eu falei com vocês que o limitante é o cara que vai produzir, ou vai no caso, ditar quem ele vai produzir e como vai ser produzido? Então, se o gás cloro é produzido, um dos dois reagentes, um deles é o limitante,
ele vai de fato ser o cara responsável por produzir o gás cloro. Só que eu tenho que comparar os dois reagentes. Então aqui, galera, é uma comparação bem tranquila. Vou comparar os dois reagentes para ver qual é o limitante e qual é certo. Como é que eu faço isso? É uma comparação matemática. Olha só, pela minha estequiometria, para cada 1 mol de NaClO, você forma o dobro de HCl, perfeito? Ótimo. Só que, vamos lá, essa aqui é a nossa linha de referência. Como ele está falando de massa, eu vou transformar esse mol para massa. Como é que eu faço isso? Massa molar das substâncias. Aqui, galera, tu teria que calcular a massa molar de cada um, né? Para você ver. Sabendo que o sódio é 23 de massa, o cloro 35,5 e o óleo 16, calcula a massa molar somando esses valores aqui. Essa minha soma vai dar 74,5 gramas para cada mol de água sanitária. O ácido clorídrico é H1 cloro 35,5. Isso aqui vai dar 36,5 gramas por mol, certo? Então, para cada mol de HCl, eu vou ter essa massa de 36,5. Bom, como eu tenho 1 mol e 2 mols aqui, só vou dobrar o valor de HCl do ácido, da massa molar dele, mas da água sanitária eu vou manter. Então, 1 mol de NaClO equivale a 74,5. Essa linha que eu estou mostrando para vocês é a linha teórica, que é a linha de conversão. Essa massa está voltada para o dobro de 36,5. O dobro de 36,5. Perfeito? Aí vamos lá. Na linha de referência é o seguinte, ele está falando para a gente, perdão, na linha de referência já foi, né? A última linha é a linha experimental, que é a linha do fornecido e da pergunta. Só que a pergunta do problema é gás cloro. E eu estou comparando dois reagentes. Você que vai escolher de forma arbitrária, né? Se eu estou usando uma massa de 1, será que realmente a massa que eu vou achar é da minha reação? Não sei, eu vou ter que comparar. Então, qual vai ser a ideia? Cara, se eu falar aqui 477 gramas da água sanitária reage com o ácido clorídrico, eu vou descobrir qual é a massa verdadeira que eu precisaria reagir nessa reação. Porque eu estou colocando massas para ocorrer a reação. Eu só não sei se essa massa de 447... eu não sei se essa massa de 447 ela vai de fato reagir com 365 de ácido. Eu estou colocando isso de forma experimental, mas eu vou descobrir qual seria a massa verdadeira que iria reagir, certo? Então, galera, aqui eu vou fazer a continha. Esse valor que eu vou achar é a massa que vai de fato reagir com 457 gramas de água sanitária. Olha que louco. Quando você vem daqui para cá, o valor multiplicou por 6, beleza? Então, o seu x vai ser o dobro de 36,5 vezes 6, porque eu aqui simplifiquei direto, né, já que ele multiplicou por 6. Então, galera, o meu valor, 36,5 vezes 6, né, vezes 2, vai dar um valor de 438 gramas de HCl. Olha que louco! Ele usando a massa de 447 gramas de água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, eu teria que reagir com 438 gramas de HCl. A reação está usando quanto? 365. Eu preciso de 438. Pô, se eu preciso de 438 e eu tenho 365, concorda que o HCl está muito pouco em relação à água sanitária? Então eu te garanto que o HCl é o limitante. Porque o que ele precisaria é um valor alto do que ele não tem. Feita essa análise, agora a questão acabou. Por quê? Porque eu já sei que a estequiometria é em cima de 2 mol de HCl para 1 mol de cloro. Como o cloro é um gás,
Vou trocar na segunda linha pela CNTP. Para cada 1 mol de gás eu vou ter 22,4. 2 mols seria 2 vezes 36,5 gramas de HCl. Se ele está usando 365, a massa que eu vou precisar vai ser Y, porque essa vai ser a única massa que vai de fato reagir, né, com a minha reação. Aí, ó, meu Y vai ficar o seguinte, ó, 365 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 365 vezes 10 a menos 1. Fez sentido? Espera aí que... para quem ficou perdido... Calma aí. Ó, para quem ficou perdido, deixa eu botar mais pra cá. Olha o que eu tô fazendo. Ó, tô pegando 2 vezes 365 sobre 10, que é 0,5, né? Aí vai ficar 10 a menos 1. Por que eu faço isso? Aqui, ó. Eu corto esse com esse. Logo, o meu y vai ficar 22,4 dividido por quanto? 2 vezes 10 menos 1 é 0,2. Multiplica 10 em cima e 10 embaixo, vai ficar 224 sobre 2. E fazendo a conta, isso vai dar 112 litros. Beleza? Porque aqui, ó, eu vou multiplicar por 10, vai ficar 224, e vou multiplicar por 10, vai ficar com 2. 224 sobre 2 vai dar 112, ou seja, gabarito letra B de bola, certo? Essa é uma questão um pouco mais chata, ela não chega a ser muito difícil, tá? Mas ela é um pouco mais chatinha, por quê? Porque a gente teria que pensar qual dos dois G a gente vai limitar a reação, e sabendo o limitante, eu consigo descobrir ali o meu valor. Então, de novo, ó, primeiro passo, descobrir qual vai ser a massa que deveria reagir com 447. Eu escolhi esse cara aqui porque eu já percebi que ele é 6 vezes maior que a massa que eu precisaria da massa molar, né? Então, eu percebi isso de cara. Então, uma dica para você na prova, inclusive, é escolhe uma massa que tem uma certa proporção, porque já que a minha estequiometria ela é proporcional, lei de Proust, né? Proporção fixa, se eu dobrei de um lado, eu dobro do outro. Se eu multipliquei por 6 de um lado, eu também irei multiplicar por 6 do outro lado. Aí eu descobri o seguinte, que para eu usar 447 gramas de NaClO, eu teria que usar 438 gramas de HCl. Só que na reação ele está usando 365. Então tem uma falta aí. Sabendo que o HCl é limitante, aí eu relacionei mol de HCl com o ácido clorídrico. Desculpa, mol de HCl com o gás cloro. Sabendo que o gás cloro está na CNTP, esse volume é fixo para cada 1 mol. Aqui eu peguei a massa molar do HCl, multipliquei por 2, e sabendo a massa que eu tenho da reação, eu vou produzir um volume de Cl2, né, baseado no limitante. Tudo bem? Então essa questãozinha é um pouco mais chata, mas dentro da nossa análise era o esperado, porque era simplesmente uma regra de 3 que a UERJ cobrou. Isso mostra duas coisas, tá? A primeira coisa é que o vestibular está sempre se reinventando. E a segunda coisa, se caiu limitante excesso na prova do exame de qualificação, não me surpreenderia por nada se na discursiva o nível desse ano fosse absurdo ou um nível um pouco mais acima do esperado. Beleza? Família, por enquanto, estamos nessa questão de hoje, né? A nossa próxima questão é a nossa questão de orgânica. Então, fique atento ao nosso canal, fiquem ligados aí no sininho, ative as notificações, comenta aí se você ama STEC ou você não gosta e vê se a resolução fez para você muito sentido, tudo bem? Um beijo para vocês, estamos juntos, até a próxima resolução. Valeu!